Fala, gente, beleza? Tudo bem? Eu sou o Eduardo, eu falo aqui em nome da editora Versos Encantos, que é uma editora que a gente articula, eu junto com a Laís Oliveira, e hoje a gente vai ter o prazer imenso, né, de dar continuidade ao ciclo de entrevistas que nós estamos fazendo com a professora Cláudia Zagato, né? Cláudia Zagato era uma amiga nossa, ela publicou esse livro aqui, vou colocar ele bonitinho aqui, o ano passado com a gente, né? E aqui a Cláudia tá aqui, vocês vão conhecer ela direitinho. E o que que é que tem de legal, né? A Cláudia, ela é professora, ela é educadora, e é pedagoga, psicopedagoga, também ela tem um mestrado na área de educação e o que tem de super legal no trabalho dela, que acabou se transformando nesse livro aqui, é a experiência dela de relacionar educação e prática teatral. Então, a ideia é a gente puxar um pouquinho a conversa, né? A própria Cláudia vai falar com vocês e vai se apresentar. Quem tá chegando aí, né, ia pedir para vocês curtirem aí a página, compartilhar com os amigos. Se tiver alguém que curte aí, é da área de educação, tem algum interesse em práticas pedagógicas, então convida, né, que a conversa vai ser super bacana, beleza? Então vou chamar aí a Cláudia para falar um pouquinho com vocês aí, se apresentar, beleza? Olá, eu sou a professora Cláudia Zagato Fernandes. Quero agradecer a Laís e ao Eduardo por este momento de compartilhar de experiências, de momentos, né, na educação. Essa é a Pata Mansa apresentando para vocês. Ela que está aqui, então nada melhor do que um bichano para trazer alegria. Isso sou eu, né? Ó, arranha, arranha, isso mesmo, arranha, não tem problema, tudo é criatividade. Minha formação, ela tá empurrando minha cabeça. Sou formada em pedagogia, essa é a minha primeira formação. Pedagogia, além do magistério. Depois da pedagogia, eu prestei concurso público, comecei a trabalhar com 14 anos com educação infantil, né? Como professora. E na educação infantil eu sentia muita vontade, mas assim, uma vontade imensa de alfabetizar. Entretanto, a escola da qual eu estava dando aula, ela já tinha professora cativa para essa cadeira, né? Então, eu sempre ficava com os pequenos. Assim que eu passei no concurso público da prefeitura, os meus olhos brilharam para o primeiro ano. E lá eu fiquei 15 anos. E o que fazer com a criança quando ela não aprende? Eu tinha 2 salas, porque faltava professor, então permitia-se com que o professor dobrasse o período. Cada sala tinha em média de 41 a 43 alunos e sempre tinha aqueles 5 que não aprendiam. Eram colocados de lado, choravam, eram agressivos, uma infinidade de sintomas, situações. E ali eu me perguntei, falei, nossa, mas como fazer? Minha prática não tá dando certo com esses alunos, tá dando certo com outros, mas eu queria que desse certo com todos. Então eu fui conversar com uma professora, a professora que é doutora, né, doutora Mônica Apesato Pinaza, professora fantástica. Eu acho isso muito importante, compreender esse histórico. Por quem, por exemplo, eu passei para hoje ser Cláudia Zagato Fernandes. Tem um histórico, tem palavras, tem sentimentos, tem ideias, tem situações para formar a Cláudia. Não é simplesmente um curso de pedagogia, mas é quem passou por ele e o que eu absorvi dessas pessoas. Quais foram os conflitos, quais foram os acordos, quais foram os afetos, quais foram os desafetos também. Quais foram as soluções, as tomadas de decisões e tudo mais. E ela me aconselhou, eu falei, professora, não tá dando certo. E eu fiz o curso de pedagogia inteiro com ela também, né? Ela era professora de muitas disciplinas, principalmente didática. Eu falei, professora, não tá dando certo, sabe? Alguma coisa errada. Aí ela pegou, me aconselhou e eu tava querendo fazer psicologia, porque eu tinha uma forte tendência a acreditar
que uma forte tendência a acreditar que o emocional estava trazendo esse prejuízo educacional. Aí ela me disse assim, porque a primeira formação dela era a psicologia, né? Olha isso, gente, ela querendo carinho pelo celular. Bom, e deixa eu afagá-la. Faz parte, né? Isso sou eu. É afagar o conhecimento de cada um para que ele se desperte. Não é aprisionar, é libertar. E ela fez assim pra mim, olha, Cláudia, você vai fazer 5 anos de psicologia e a psicologia não vai te dar isso. E aí ela me recomendou fazer a psicopedagogia. Eu fiz, era 1 ano e meio de especialização. Eu toda ansiosa, e ela era coordenadora, então ela convidou professores tops, né? Quem era presidente da Associação da Psicopedagogia na época, professores que estavam ligados na ativa, com esse intuito, especialistas, tudo que ela via como importante, ela colocou nesse curso. Então, por exemplo, eu tinha professor de psicopatologia, tudo de bom o professor Manuel, né? A Cristina Natel, fantástica. Então, assim, pessoas comprometidas com conhecimento. E lá fui eu fazer a psicopedagogia. E logo nas primeiras aulas, quando eu entendi que a psicopedagogia, ela está junto com a psicanálise, aí eu fiz, oi? Então eu vou ter que estudar psicanálise, porque, né, tá faltando ainda. E eu perguntava assim, principalmente para a Anatel, falei, professora, mas como você sabe o que perguntar? Né? Num jogo, o que perguntar para esse cliente, para esse aluno, para que você possa chegar à resposta, a uma possível resposta e arquitetar a solução. E ela falava assim, experiência, mas aquilo para mim, eu falei, então quer dizer, os primeiros são cobaias? Então eu questionava, e eu fui procurar psicopedagogia. E na psicopedagogia, eu fui procurar psicanálise, e na psicanálise eu fui encontrando essas respostas para esse sentimento mesmo de inteligências aprisionadas, que há muito mais do que uma teoria, do que uma prova, do que um jogo, mas aí nas entrelinhas dos sentimentos de cada um. Isso não me deu a solução, isso só me mostrou que o ser humano é uma caixinha de surpresas e que eu posso, com um determinado estudante, chegar a um denominador comum, sim, e ajudá-lo a enxergar caminhos e soluções, e com outra eu ainda vou pelejar um pouco mais. Então, é assim a minha formação. Claro que eu não parei aí, né, na psicanálise. Eu fiz 5 anos de psicanálise. Então, hoje eu tenho de lecionar, de ser professora em sala de aula, desde os 14 anos, então já são 31 anos, né? Lecionando como psicanalista, né? Já também há mais ou menos 20 anos, atendendo, compreendendo o emocional, tentando dar um caminho, um norte para cada um. O objetivo não é a cura, mas o objetivo é o caminho, porque é a própria pessoa que encontra a cura dela. Ela está precisando apenas de um outro olhar, ou da confirmação de que o olhar que ela está pautando tem o seu significado. Então, e vários outros cursos, né? Porque professor nunca para de estudar, porque tem uma formiguinha. Fiz o mestrado, né? Em jogos teatrais, em sala de aula, porque era uma paixão. Quando eu estava cursando o ensino médio, houve essa proposta dos jogos, e aí que me inspirou a levar para um estrito senso. Por uma questão financeira, porque eu sempre estudei em escola pública e perto de casa, então para vocês poderem entender, eu era aquela menina que
foi pegar ônibus diariamente para ir para a faculdade. Do contrário, era só no bairro. Eu trabalhava no bairro, perto, então eu trabalhava de manhã, estudava à tarde e à noite para casa. Então é essa gostosura, né? De poder aplicar, de poder ter. Eu tenho uma estrutura, tive uma estrutura família para poder fazer isso. Para poder trabalhar, para poder estudar, para poder ir para a faculdade. Mas sempre em escola pública. Só a faculdade mesmo que não deu. E o mestrado foi um presente de Deus mesmo para poder colocar em prática, em sala de aula, porque eu fiz um mestrado profissional, angariando essa pauta, que vai surgir o meu livro que nós vamos falar nos próximos blocos. Então, é isso aí. Retornando, né? A Cláudia, como ela disse, ela é uma educadora, né? Ela trabalha na Prefeitura de São Paulo e na Prefeitura tem um setor super legal que é o setor de sala de leituras, né? Que é um programa da Prefeitura de São Paulo em que um professor ele é designado para ficar em um espaço que parece uma biblioteca à primeira vista, né? Ele só parece, porque ele não é. Porque aquele espaço é um espaço que tem um professor, tem um educador que ele está em constante processo de formação para desenvolver práticas de leitura, né? Então, a Cláudia exerce, né, na rede municipal essa função, que é a função de atuar como em salas de leitura, né? Ela trabalha com esse tipo de mediação. Eu ia pedir para a Cláudia aí falar um pouquinho sobre esse trabalho, como que funciona e de que forma, né, que isso acabou gerando aí, né, como que fala assim, alimento para criar esse trabalho de pesquisa, né, que virou esse livro aí, né, que tá legal? Tá fora de foco. Agora acho que sim, certo? Aí comentar um pouquinho aí, tá bom? Bom, em relação às minhas obras, às minhas pesquisas, né, a minha própria prática, eu sempre busquei tudo que a arte tivesse envolvida, porque isso sou eu. Eu era aquela aluna que, quando o professor falava, quem é que vai dançar? Eu levantava a mão. Não sei o que é para fazer, não me achava a pessoa que dançava melhor, mas eu queria estar lá. Quem vai fazer bandeirinha para a festa junina? Eu. Quem vai se fantasiar de coelhinho para entregar o ovo de Páscoa para o professor? Eu. Então, quando surgiu um projeto na escola pública para teatro, eu levantei a mão. E o que foi bacana é que, assim, nesse período eu fazia magistério. Então, vocês imaginam 3 andares de uma única escola só com mulher, o máximo 1 ou 2 homens. O resto era tudo mulher e magistério. Só que esse projeto foi para a escola inteira. Então, o que era o ensino normal, né? O ensino médio normal, que continha todas as outras disciplinas, também pôde. Então, eu fiquei conhecendo, o grupo ficou conhecendo a escola inteira. Então, isso trouxe uma facilidade e uma promoção na questão da linguagem muito bacana, porque isso é importante. A comunicação, o ter que conversar com o diretor para poder saber que horário que a gente podia usar o anfiteatro da escola. Nós tivemos o privilégio de ter um diretor que era ator, né, conhecido. No caso foi o professor Francisco Carvalho, que ele faz várias novelas até hoje. Um nortista porreta e claro, né? Qual foi o autor que ele escolheu? Ariano Suassuna. E com Ariano Suassuna nós fomos com Casamento Suspeitoso. Eu fiz um papel masculino. Então, assim, ir além, né? Ir além da normalidade, se há uma normalidade dentro da arte. Então, a arte sempre esteve presente. Quando eu estava fazendo pedagogia, quando eu assumi a escola pública, um dos projetos que eu fiz foi o teatro na escola. E o que me trouxe grande satisfação?
é porque, como eram crianças muito carentes, eu a princípio eu queria fazer tudo para eles, tudo. Eu queria comprar as coisas, eu queria pegar materiais recicláveis, eu queria fazer tudo, para que eles não tivessem despesas. E qual foi a minha surpresa? Que os pais se reuniram e, gente, olha, eu fico emocionada. Fico emocionada porque é fantástico quando os pais veem o próprio filho produzindo. Então ali surgiram umas fantasias, eu montei o saltimbancos, porque era musical, eu tinha receio deles não conseguirem gravar as falas, ficarem nervosos, porque na escola nunca tinha tido essa movimentação, e a louca do glitter chegou. E então, quer dizer, eu movimentei a escola e foi tipo maravilhoso. Os pais se organizaram, os pais trouxeram a sonoplastia, eles trouxeram o cenário. E então eu falei, gente, isso movimentou muito, e são pessoas muito carentes. Tipo, gente, para vocês terem uma noção do que é carente, a maioria da casa deles era metade dentro de um córrego. Quando chovia, enchia. Eram poucos que moravam em casas comuns. Vocês estão falando, puxa, mas você está falando de onde? Eu estou falando aqui. Eu estou falando daqui, de pertinho do Corinthians, né? Estou falando ali, pertinho do parque, ali é Parque Novo Mundo. Estou falando daquele pedaço. Isso é quando? Gente, isso é 1997. Não é tanto tempo assim para se pensar, nossa, mas como? Era uma pobreza mesmo. Então, eu fiquei muito feliz com a movimentação. E isso deu um up na escola. Era uma escola que eu queria sair, me remover, porque enchia. E depois ninguém queria que eu saísse mais, porque todo mundo começou, cada um dentro do seu olhar, começou a arriscar. E eu percebi isso, né? Não precisava ninguém falar, olha, foi essa iniciativa. Eu falei, foi a iniciativa, porque trouxe alegria, trouxe a comunidade para dentro da escola, e a comunidade gosta dessa parceria. Então, quando eu resolvi no mestrado levar esse assunto, jogos teatrais, por exemplo, essas duas fotos, essa capa, sou eu aqui em cima, numa peça de teatro, aqui eu devia ter uns 17 anos, é o Pátria Amada Salve-se, Salve-se, que falava sobre desde a época da ditadura, né, até o período do Collor. E aqui embaixo o Ariano Suassuna do Boal, que justamente vai retratar a parte da escravidão, né, da cultura afro. Então, para mim, isso aqui é orgulho. Eu tive uma escola fantástica. Isso não podia ficar batido. Então, eu levei isso como um projeto para o mestrado. E ele, assim que foi a defesa, a professora da Unicamp, a Nima Spigolum, ela fez assim para mim: você não pode deixar isso parado. Ela fez a seguinte pergunta, gente. Ela fez assim: o que te comove? E eu parei e falei: o que me comove? Sabe quando você olha para uma pessoa e fala assim, gente, o que eu respondo? O que eu respondo? Eu tenho que responder alguma coisa, eu tenho que responder. E eu falei assim: a arte me comove. Ela falou para mim: então não para. Isso tem que rodar o mundo. Tem que ir para o mundo esse projeto. As falas dos seus alunos tem que ir para o mundo. Eu quero um livro. Ela falou para mim: eu quero um livro. E eu fiz: oi? Para fazer o mestrado, uma pessoa que vem de escola pública, que o inglês, não por ser de escola pública, mas pelos meus interesses. Os meus interesses foram que na aprendizagem. Eu não tinha investido. Oi? E aí surge uma pessoa na minha vida que me inspira a fazer o mestrado, me dá os caminhos, que é o que eu cheguei aqui, né? É o que eu cheguei a essa produção, esta obra
E aí eu quero falar um pouquinho sobre a Laís e o Eduardo, né, nos próximos rounds. É isto aí. Aqui, ó, tá a pesquisa, a prática que eu coloquei como um mestrado profissional. Eu tinha que colocar em prática as atividades de jogos teatrais envolvidos na minha disciplina, que era a sala de leitura, e colher os resultados e fazer uma conversa com os autores, né? Com os escritores, com quem falava sobre isso, para poder validar a pesquisa. E aí esse é o próximo caminho a se pensar. Então, muito bacana. Para a gente continuar, a gente sempre comenta, né, sobre o que te influenciou, as leituras que tiveram, né, que te levaram aí a trabalhar esse material aqui, né, que é um livro, é um livro é feito dentro de escola pública, né, e é um texto feito para a escola pública, e o que é legal é que ele é todo ilustrado, né? Então as práticas foram todas fotografadas, registradas, descritas passo a passo, né? Com as datas, todas bonitinho, né? Para falar assim, ó, isso aqui aconteceu de verdade, né? E com as referências, tanto do Boal, quanto referências de Paulo Freire, outros educadores. E aí, né, vai o convite aí. Falar um pouquinho sobre suas referências, Cláudia. Pode fazer isso, por favor, um pouquinho? E falar um pouquinho mais sobre sala de leitura, que é um assunto super bacana. Bom, quem me inspirou, né? Como eu mostrei para vocês, Augusto Boal, eu tinha estudado sobre Augusto Boal quando eu fiz o Arena Conta Zumbi, com 17 anos. Quando eu entrei no mestrado, eu estava com 42. Então, passado algum tempinho, eu falei, gente, eu vou resgatar isso. Quem melhor para me acompanhar nos jogos teatrais, se não Augusto Boal, que eu já tinha dentro de mim um carinho imenso, inenarrável. E a influência do Paulo Freire foi devido ao patrono do programa de mestrado da qual eu fiz ser o Paulo Freire. Então, por exemplo, além de ter Paulo Freire em tudo, tinha uma única disciplina, que foram 6 meses estudando, só de Paulo Freire. Então, todas as obras de Paulo Freire. Então, como não amar Paulo Freire, não é? E para meu encanto, o meu orientador, primeiro, porque eu tive a dádiva de ter 2, o meu orientador primeiro, que foi o doutor Adriano, professor doutor Adriano Salmar Nogueira, ele foi, gente, assistente do Paulo Freire. Ele foi mestrando e doutorando do Paulo Freire. O Paulo Freire foi orientador dele, era amigo dele. Então, você imagina conversar com uma pessoa que não só conhecia o Paulo Freire, mas era amigo, conhecia além das escritas, conhecia os dramas, conhecia os medos, conhecia a parte de compreender que o mundo tenha mudado as palavras dele. E esse professor amado me levou junto com a minha família na casa dele para palestras com os amigos dele. Vários professores espanhóis, professores franceses, pesquisadores, gente, pesquisadores do mundo inteiro. E contando, olha, Cláudia, esse professor, olha, aqui eu andei com Paulo, e aquela voz mansa. E, gente, ele aplicou Paulo Freire em mim. Então, eu não tive nada mastigado. Era, o que você tem para produzir? E eu, professor, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer o jogo dentro da sala de aula? Ele, calma, curte o céu. Curte, Ana, deixa que vai ver. Deixa os alunos te mostrarem o caminho. E eu preciso de uma tabela.
Então ele me deixou tão à vontade que quando eu falo que esse projeto é meu, orientado por ele, assinado por ele, mas com amor inenarrável. Um amor inenarrável. Mesmo. Meu amigo, eu posso falar, meu amigo. E aí ele se aposenta. Qualificou comigo e faltando 2 meses para a defesa, ele não pôde defender comigo. E aí quem assumiu foi uma professora, a doutora Rosilei Teixeira, fantástica. Ela estava na minha qualificação, né? Então ela já conhecia o trabalho, era uma das minhas professoras, então nós demos continuidade. Então ela também deu o ponto de vista dela da educação do ponto histórico, porque a especialidade, enquanto o Adriano, professor Adriano, a especialidade dele era a educação, dela, a arte e educação, a dela era a parte da história. Então, eu tive esse carinho. Então, Paulo Freire, a Viola Spolin, que é americana, norte-americana, mas ela teve uma grande influência. Por que eu escolhi? Eu tô falando da base, tá bom, gente? Para que vocês possam compreender. Por que eu me apaixonei por eles? Primeiro, o seguinte, eu acredito que tem que ser valorizado o talento e a experiência do brasileiro. Então, eu tenho orgulho de falar que o meu trabalho, que teve prática no Brasil, ele teve influência de escritores brasileiros. Ou seja, que conhecem a realidade. Gente, quem conhece maior a realidade do Brasil do que Paulo Freire, que fez um método para os jovens adultos. Alfabetização em 1 mês. E foi exilado, foi perseguido, né? Escreveu a pedagogia do oprimido fora do Brasil. Augusto Boal, foi preso por justamente colocar sua arte, o seu teatro para falar da questão da vida, da questão política. Ele falava, a arte, a educação é um ato político. Então, quando ele fez, ele junto, no exílio, olha, enquanto Paulo Freire estava escrevendo Pedagogia do Oprimido, o Augusto Boal escreveu o Teatro do Oprimido, que é para justamente falar de quanto e de como as pessoas são oprimidas, né? E parando para pensar, não é o que nós vivemos hoje? É o que nós vivemos hoje. É sair da situação de oprimido, é aprender a falar, aprender a se defender e, além de tudo, entender quando eu sou oprimida. Porque eu tenho que ter clareza de quando eu sou oprimida. É ou não é verdade? Porque do contrário, eu acredito que a minha verdade é a única, que o meu sofrimento ou que a minha situação é a que é a certa. Mas quando eu coloco um outro ponto de vista, dou a oportunidade da comunicação, isso muda. A Viola Spolin eu escolhi porque ela também, lá na América, lá nos Estados Unidos, qual foi o público-alvo dela para a metodologia do teatro? Eram imigrantes, eram pessoas que estavam sendo vexaçadas pela comunidade, eram pessoas humilhadas, eram pessoas pobres, eram pessoas que não se encaixavam no que dizia ser socialmente aceito. E ela acolhe esses imigrantes, ela acolhe essas pessoas de diferentes tipos de gêneros, cor, que são humilhadas, e ela começa a dar a voz, começa a mostrar para elas que através do teatro essas pessoas podem se manifestar. Elas podem falar, elas podem mudar, elas podem se ver gente, elas podem olhar para si mesmas, ver os talentos, e quando ela conseguir um trabalho, seja qual for, ela ter orgulho daquilo, ela ter orgulho da onde ela veio, da cultura, porque isso é muito importante, porque a pessoa numa situação de opressão, ela não compreende onde ela pode mudar, por mais que o outro fale, mas quando se vivencia numa arte teatral,
isso muda de figura. Porque quando eu me coloco para falar, para atuar, eu experimentei o bichinho da mudança. Então, a mente, ela grava, ela gosta. Então, no momento oportuno da realidade, quando vê, ela já falou. Quando vê, ela já fez. Aí ela fala, eu falei isso? Eu me defendi? Ai, gente de Deus, eu não falava nada, agora eu tô falando. Ou, nossa, eu falava muito. Nossa, agora eu tô percebendo que eu era bode expiatório de todo mundo. Agora eu tô percebendo que os outros me usavam. Então, é dar consciência, é dar ferramenta. Não é simplesmente vai e fala. Mas a vivência do jogo, ela dá essa experiência que nenhuma outra terapêutica dá. Então, Viola Spolin, Augusto Boal e Paulo Freire são os meus convidados dessa festa, como muitos outros, mas eles são o carro-chefe. Beleza? Então, vamos voltar aqui, ó. Eu ia pedir pra você, né, depois de falar tudo sobre o seu trabalho, essas coisas, que você falasse um pouquinho mais especificamente sobre esse livro, né? Fala pra gente um pouquinho do livro mesmo, né? Como que, para quem que ele é direcionado, para quem que ele foi escrito, e mais ainda, super importante, né? Como tem sido a recepção, porque esse livro chegou longe, né? Acho que a gente já fez a terceira impressão dele, né? Então é um livro que você fez uma impressão bem legal, né? A primeira, e foi rapidinho, você conseguiu distribuir, a gente conseguiu esgotar a primeira tiragem, você fez uma outra, e agora você já fez o terceiro pedido aqui. E tem margem para mais, né? Para ir mais longe. Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre o livro, sobre a recepção, como que as pessoas estão recebendo esse livro aqui, né? E vamos lá. Então, a quem direciona, né? A quem se direciona, a quem se destina essa leitura? Puxa vida, a quem acredita na vida, a quem acredita em talento, a quem gosta de ler sobre soluções. Porque o teatro, ele fala da alma, ele fala de emoções. Então, se eu quero ter uma nova prática na minha sala, pode ler. Porque é dado jogos, é mostrado os exemplos, é o retorno dos alunos. Se eu quero fazer uma leitura acadêmica no sentido de ter as citações, o que Paulo Freire diria, qual é a conversa do Augusto Boal, né, da Viola Spolin, do Teixeira, Darcy Ribeiro, sobre isso, sobre essas atitudes, essas atividades. Ok. Se eu estou fazendo pedagogia, é uma ótima leitura. Eu que sou mãe, para que eu falei isso? Poxa vida, quando eu percebo que eu estimulando as artes, estimulando os talentos, permitindo conhecer, dando um instrumento para o meu filho, para ele se conhecer, essa mãe vai enxergar. Então, a repercussão desse livro, ela está sendo, assim, uma gostosura. Como diria Paulo Freire, é uma belezura. Porque não tem um único público, tem aquele que quer conhecer a si mesmo e saber lidar com o outro. Porque quando eu compreendo que eu posso falar, que eu posso agir, que eu posso brincar, eu vou aprender a me ofender menos com a atitude dos outros. Que eu posso ser a louca do glitter, que eu posso falar, que eu posso cantar. E essa é uma expressão da minha identidade. E que eu posso sim diminuir a minha agressão. Que a minha agressão é uma falta de amor próprio comigo mesma. Que não existe vergonha, existe o medo de me expor e de assumir as responsabilidades pela minha própria vida. Foi me ensinado. O que foi me ensinado? Fica quieta.
Menina não fica de perna aberta. Menina não fala com todo mundo, porque senão vai ficar falada. Ó, olha quem quer entrar ali, ó. Ó, a gata. Eu acho que eu oprimi. Deu para entender? Então, assim, as pessoas que estão comprando, eu já pedi para Laís e para o Eduardo umas 3 vezes, se eu não me engano, os exemplares. Então, o pessoal do curso de pedagogia, cursos que eu estou ministrando por outros centros educacionais, buscam como uma leitura não só para os seus TCCs, para até como pesquisa mesmo de mestrado, porque como é uma pesquisa já defendida, então ela já tem o seu valor científico, mas também como uma leitura de levar para a praia, uma leitura, porque eu posso observar que é uma leitura humana. E o que mais nós estamos precisando nos dias de hoje, gente, é humano. É crer que o ser humano dá certo. Ele só precisa se reinventar, ele só precisa brincar. É isso que ele precisa, se reinventar. Então, qualquer pessoa pode assim se apaixonar. Por isso que eu dei esse nome. Jogos teatrais despertam os seus saberes velados. Liberte-os. Então me diga, qual é o seu saber que está escondido? Será que até você compreende qual é esse segredo, qual é esse saber? O jogo teatral, não tem como. Quando vê, você já falou. Quando vê, você já fez. É isso. É isso aí. Todos os autores, né, que passaram por esse processo de comentar um pouquinho, que a gente tem chamado de entrevistas, mas eu não sei nem se é uma entrevista, né, porque é um espaço amplo aí para pessoa, porque a pessoa pode falar à vontade, comentar, conversar, né, explicar a sua obra. E, inclusive, a ideia de ter esse formato de ser gravado é para que o autor, né, ele consiga ter mais tempo para pensar, né? Porque às vezes aquela entrevista ao vivo, ela tem suas vantagens dela ser espontânea. Mas aqui é legal que a ideia é outra, né? A ideia é muito mais buscar esse conteúdo, ter possibilidade de fazer uma conversa um pouco mais densa. Aí todos os autores que passaram por esse processo aqui de entrevista, aqui dessa nossa entrevista, falaram sobre a questão de ser um autor independente, né? Como que é essa caminhada de ser um autor independente, o que significa isso para você? E mais ainda, né? Fala um pouquinho sobre suas perspectivas, o que você pretende, o que você pensa, se tem algum outro projeto aí literário, artístico, que a gente sabe, né? Ou publicar um outro livro nessa linha aqui, né? Teórico. Fala pra gente aí seus projetos e como é que é esse negócio de ser um autor independente? Minha experiência com editora independente, como um livro independente, fascinante, perfeita. É tudo tão bonito, são os sinais da vida, tudo se encaixa. Quando eu estava ainda cursando o mestrado, não tinha pensado ainda em fazer o livro. Eu sou professora, sou orientadora de sala de leitura, né, na Prefeitura de São Paulo, e mensalmente existe uma formação específica para este cargo, aonde falamos sobre publicações novas, atividades que podem ajudar os alunos a serem leitores mais assíduos, e os formadores magníficos, né? Faço questão de falar o nome deles aqui, a Lúcia, a Ana e o Diogo, na época, fabulosos. São os tipos de educadores que levavam a prática para os professores. Então, sabe aquele dia onde você vai para uma formação, onde você fica 4 ou 5 horas e você não quer ir embora?
porque eles aplicavam nos professores as práticas sugeridas para o professor aplicar com os alunos. Por ser professora orientadora de sala de leitura, o meu público aluno é de 7 a 15 anos, ou seja, de 6, do primeiro até o 9º ano. Então é uma riqueza muito grande de detalhes, de linguagens, de bibliografias e também muito delicado, porque são várias atividades que devem ser criadas com um tema gerador. Que esse tema seja imigrante, que ele seja o étnico-racial, que ele seja os indígenas, que ele seja a poesia, que ele seja a prosa, que eles sejam os clássicos. Então existem temas da qual eu preciso, existe toda uma legislação, toda uma argumentação, não é simplesmente, por exemplo, a sala de leitura hoje não é como era na minha época, que eu ia para a sala de leitura, escolhia um livro, sentava ali, acabava o horário e ia embora, como uma biblioteca. Hoje não. Hoje o professor, orientador de sala de leitura, ele movimenta esse espaço. E foi o que eu levei o teatro. Eu levei o teatro para movimentar esse espaço. Então os alunos, eles observavam e liam certas passagens de livros e depois eles tinham que fazer a atividade do jogo teatral para que pudesse assim dar um significado ao significante e colocando o conteúdo interno, ou seja, a leitura do seu mundo, do seu próprio mundo, o que é magnífico, o que é esplendoroso, né? Teve uma atividade, por exemplo, que um aluno, ele sentou e ele fez várias marcas de bala. E o objetivo daquele jogo era descobrir o que ele era. Gente, eu que não moro naquela região, olhei e pensei, um homem morto. O grupo falou a chacina, quem matou, quantos morreram, inclusive quem é que era aquela personagem que aquele aluno estava caracterizando. Ou seja, ele colocou o pescoço dele, ele colocou os braços, ele colocou o corpo dele na leitura dele do que ele viu. Pergunta pra mim, quantos anos esse aluno tinha? 10. Mas olha o que marcou na cabeça dele de todos. Então, quando se fala em prática, os formadores de sala de leitura nos trouxeram isso. Ok. Tá, mas professora, e aí, professora, né, Cláudia, mas e a edição, os editores, né, a editora, o Eduardo e a Laís se encaixa onde? Eles eram, nesse período, eles eram muito convidados para abrir eventos, fechar eventos, com as músicas que eles tocam, com como se fosse um sarau, como se fosse não, era um sarau, lá dentro da dinâmica da sala de aula, para também elucidar o professor de um outro tipo de prática. E eles levavam os livros que eles estavam publicando. Então foi assim que eu conheci o Eduardo e a Laís, conheci os dois juntos, né? Não sabia especificamente de tudo, mas em cada encontro, era assim, os melhores encontros, né? Era aquela coisa gostosa de ouvir a voz linda da Laís, o bom humor do Eduardo, e os dois, gente, são fantásticos, que um começa, o outro termina a falar, é uma fofura, são dois amados, eu adoro os dois. E quando eles falaram que eles tinham a editora, eu fiz, oi? Sabe quando põe um pontinho, fala, você vai voltar aí? E no mestrado se faz muitas publicações, muitos capítulos. Eu já fui organizadora de livros, eu já tive vários capítulos publicados de vários assuntos, claro, pertinentes à minha pesquisa, mas vamos supor, um só de Paulo Freire com Augusto Boal, outro falando sobre a arte, né? A arte, o desenho infantil e o desenvolvimento da criança. Já tive, e eu peguei e fiz como organizadora, organizei um livro das práticas daquele grupo. Então, eu tive contato, gente, eu tenho 5 capítulos, fora a resenha.
desse momento, né, de acadêmico. Cada um foi numa editora. Eu não existo para eles. Eu não existo. Então eu produzi, eu tive que ir atrás, então assim, financeiramente, o investimento é todinho e só meu, e se não quer, problema seu. Então é algo bem elitizado. Antes de fechar aí eu fui conversar com o Eduardo e com a Laís, nós fizemos uma reunião, eu falei, vou conversar com eles. Gente, a conversa foi outra. A conversa deles eu quero te inspirar a continuar escrevendo. Eu quero, na nossa editora, nós queremos escritores que queiram continuar a escrever, que se empolguem, que tenham um olhar para o crescimento da comunidade leitora. E eu falei, nossa, cara, que linguagem diferente. Deus me deu um presente, porque eles são humanos, né? Eles são gentis. Eles têm a parte que eu invisto, mas tem a parte que eu recebo. E no outro não. Nas outras editoras, nas 5, 6 editoras que eu cheguei a conversar, porque como organizadora eu tive que entrar em contato com várias editoras, em nenhuma o escritor tem retorno. Em nenhuma. E a linguagem do Eduardo e da Laís foi, não, você tem que ter o seu retorno, até mesmo porque você tem que sobreviver. Então assim, sabe quando olha e fala, gente, como é tudo de bom, como Deus é bom, como os caminhos se abrem, como existem pessoas que colocam a comunidade brilhando junto. Então eu fico muito feliz, estou muito satisfeita com eles, sempre, e qualquer coisa que eu peço, falo, Laís, olha, quero mais 3, dá para mudar uma coisinha, isso, besteira, coisa pequena, coisa de Cláudia, sabe, coisa de Cláudia, um cantinho que eu achei da capa que não ficou tão legal, porque tem coisa que eu sou perfeccionista. Nunca, gente, teve um não. Sempre foi, claro, vamos lá. Olha, vai ter live, vamos fazer sarau, vamos colocar. Então, assim, eles incentivam. Como eles já me pediram outro livro só com a parte da prática, e eu até falei para eles, vamos organizar sim. Então, assim, tem publicações aí em vista, possíveis trabalhos? Tem. Claro que no mundo de hoje, como nós estamos hoje, em questão do coronavírus, em questão das escolas, em questão de todo o medo, algumas coisas acabam descansando um pouquinho, apenas adormecidas, mas elas retornam e elas vêm. Então, a Laís e o Eduardo não largo. Mesmo porque vocês viram que eu tenho uma gata mansa, né? A patinha mansa, uma gatinha linda, e eles também têm. Então a gente se identifica até nos felinos. E eu recomendo para vocês, escreva. Eu gosto de falar assim, leia-me, porque isso aqui sou eu. Então eu falo, leia-me, conheça a Cláudia. Quer conhecer a Cláudia? Aqui, ó, leia-me. Na voz do Augusto Boal, na voz do Paulo Freire, na voz desses alunos, que é tão bom. E quando eu fiz a pesquisa, esses alunos estavam no 5º ano. E o ano passado eles se formaram. Devido à pandemia não pôde ter festa que eu queria fazer para eles. Mas eles estão aqui, ó, eternizados. E o livro tá por aí. E o livro também foi levado por incentivo do Eduardo e da Laís para as DREs, para as salas de leitura, como um movimento, porque ele tem fotos, tá? E eu fiz questão de que as fotos fossem... a foto que eu falei para vocês, do menino, da chacina. Incrível, né? Eu fiz questão de ser foto colorida, porque eu falei, gente, tem que ter cor, tem que ter vida. E é isso. Leia-me. E digo para você, faça a sua produção, eternize-se,
Se você ficar escrevendo, nunca vai estar bom. Você tem que escrever e falar, vambora. Sabe o que vai acontecer? Depois você vai ler, você vai falar, hoje eu aprendi mais, então eu vou fazer outro livro, porque aquela Cláudia, ela existiu e eu tenho que dar os parabéns. Agora eu tenho uma outra Cláudia. Se você tem um projeto e ele tá na sua gaveta, cara, ele vai ficar lá eterno. Então, mexa-se, desvele-se, liberte-se. Legal, Cláudia. Muito bacana, né? E é sempre muito bom conversar contigo, né? Você é uma pessoa muito legal, sempre traz coisas novas pra gente. E a gente agradece bastante. Eu ia pedir pra você, né? A gente vai encerrar aqui, pra você fazer os seus comentários finais aí, né? Apontar aí, falar o que você quiser. E aí eu volto pra gente encerrar a entrevista. Beleza? Bom, gente, chegada a hora de despedir, de dar um tchau bem gostoso, agradecer o Eduardo e a Laís por mais esta oportunidade de espalhar a Cláudia por aí, espalhar amor, espalhar momento de criatividade, de conhecer a si mesmo. Muito obrigada de todo o coração por vocês terem escutado o meu projeto, aceito, colocado aí no mundo. Vocês concretizaram a Cláudia. Então, gente, faz parte da minha vida, né? Tudo de bom, não é gostoso? É gostoso ter bons amigos. Além de tudo, eles fazem questão disso, da amizade. E isso é importante, muito importante. A amizade, principalmente no hoje, né? Neste momento, aonde a prioridade é a vida. E eu vejo que o mundo está favorecendo com que eu possa ver com olhos além do meu umbigo o que está pleiteando. Então, quando se diz fora Bolsonaro, se fala nessa extensão aqui, ó. Se fala em teatro do oprimido, se fala em pedagogia do oprimido, se fala em Paulo Freire, se fala em libertação, se fala em poder falar de uma sociedade que muda, uma sociedade invertida, que coloca os valores reais como ruins, que a aprovação automática fica como uma banalização, como o não estudar, o não e daí, isso não existe. Para que pesquisa? Gente, para que pesquisa? Para que livro? É olhar e falar, sociedade sempre foi assim. Apenas colocaram alguém lá para dar voz às práticas que já existiam. Então, quando se fala fora Bolsonaro, se fala fora a tudo isso, a essa ignorância. Se fala bem-vinda a pesquisa, bem-vindo todos os livros, de todos os gêneros, porque o ler, ele mostra a individualidade de cada um. Então, o que eu devo fazer na minha prática? Eu devo insistir no que é certo. Insistir. Como eu combato o mal? Persistindo no que eu acredito. Então, como professora, pesquisadora, mestra em educação e escritora, eu prefiro dizer assim para você: eu sou pela vida. E você? Obrigada, Laís. Obrigada, Eduardo. Obrigada a você que esteve aí comigo hoje. E bora, simbora pra vida e fazer aquilo que é o certo. Porque ficar olhando pro que tá errado não vai rolar. Então é sim pra mim, sim pra você. E espero, desejo que você também tenha a sua publicação. Obrigada, um grande beijo. Beijo! E é isso aí. Essa foi a conversa que nós tivemos, né, com a autora Cláudia Zagato. Quem chegou até aqui, né, pediu favor aí para curtir a nossa página, acompanhar, ver a gente lá no Instagram também, né, Editora Versos Encantos. E se tiver algum projeto literário aí a fim de conversar com a gente, entre em contato. A gente analisa todos os projetos e é isso aí. Muito obrigado.
obrigado para a autora, obrigado para quem acompanhou. E semana que vem tem mais, sexta-feira que vem. Beleza? Valeu, tchau, gente!